Band Cidade segue com a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje é a vez de Kleber Rosa, do PSOL. O tempo da entrevista é de 10 minutos. Boa noite, candidato. Boa noite, Carolina. Tudo bom? Tudo certo. Candidato, vamos começar falando sobre essa pesquisa que saiu recentemente ontem, né? Na verdade, a pesquisa mais recente da Datafolha, que mostra que o senhor tem 1% das intenções de voto. Como é que o senhor avalia essas pesquisas? Primeiro, boa noite, né? Agradecer a todo mundo que está atento aí à nossa entrevista. Vou dizer que a pesquisa ela segue expressando um cenário de momento, mas também existem muitas oscilações entre as pesquisas. Umas mostram um candidato à frente, outra mostra outros, e eu não me oriento pela pesquisa. Eu tenho dito que o jogo, quem entende de futebol sabe disso, o jogo só termina quando o juiz apita. Então, eu sigo lutando pelos votos, pela confiança das pessoas, do povo da Bahia e defendendo o nosso projeto, conquistando corações e mentes. E até o dia 2, às 5 horas da tarde, eu estou na luta, porque eu acredito que nós podemos muito mais na nossa Bahia. Candidato, nacionalmente, o PSOL apoia o ex-presidente Lula. Aqui vocês também já declararam esse apoio, mas decidiram sair com a candidatura própria. Por que não apoiar o candidato do PT? Porque não foi a expressão do projeto de esquerda que nós desejamos e que nós construímos ao longo dos últimos 40 anos. E a persistência nossa em acreditar que é possível ter um projeto para a Bahia de inclusão social de verdade, que coloque o povo como centro e que entenda os problemas mais urgentes do povo como prioridade. Isso não aconteceu no governo liderado por Rui Costa. E isso justifica a nossa apresentação de um projeto que esteja pautado nisso, que para a gente é o mais importante, que é cuidar das pessoas, garantir que todo mundo tenha direito à comida, a emprego, à escola. Então, isso justifica a gente não estar aqui junto com esse projeto, mas o bolsonarismo e a nossa necessidade de vencer Bolsonaro e sua cultura de violência faz com que a gente, pela primeira vez, tenha aberto mão de uma candidatura própria em favor da candidatura do ex-presidente Lula. Agora, candidato, hoje a Assembleia Legislativa da Bahia tem apenas um candidato do PSOL. Se o senhor for reeleito, como é que vai ser governar sem uma bancada de apoio? Veja, Caroline, eu acredito muito na força do povo. Aliás, não é só eu. Todos os candidatos, todos os governantes, eles disputam a opinião pública. No fundo, todo mundo tem consciência que o que o povo pensa, o que o povo deseja, se torna força política. Não à toa que os candidatos vêm em anos eleitorais e se traveste de popular, como está acontecendo, inclusive, com o candidato ACM Neto, que declarou ser negro. Isso não é nada mais, nada menos do que uma tentativa de dialogar com o povo, criar algum nível de identidade com o povo. Então, nesse sentido, eu acredito que a força popular, a opinião pública, é uma força que é capaz de sustentar e garantir uma governabilidade, influenciando, inclusive, na opinião do próprio parlamento. Então, eu não acho que a gente precise ter um governo que se sobreponha ao poder legislativo, mas eu acredito que um governo fincado nos interesses populares, com o apoio da população, ele provoca influência em todos os poderes e garante uma política do seu interesse. Mas a gente sabe que no nosso sistema de governo, se o governante não tiver uma bancada na Assembleia Legislativa do Estado, ele não consegue fazer muita coisa. Não, o nosso sistema de governo prevê muita força para a população. O problema é que os nossos governantes não colocam em prática esses mecanismos de participação popular. Quando foi que a gente viu na Bahia, por exemplo, um plebiscito? O plebiscito, ele é uma peça constitucional, é uma forma de consultar o povo sobre determinadas coisas. Só que os governos abrem mão disso em favor de preferir dialogar com setores mais internos e esquecer que a população tem direito de participar e direito constitucional de participar. Então, num governo meu, junto com o povo, eu vou recorrer a todos os mecanismos constitucionais que garantem participação popular como forma de decisão política. Candidato, vamos falar então de segurança. Esse é um assunto importante, até porque o senhor é policial civil, é investigador da polícia, ou seja, está na linha de frente no combate à violência. Sabe bem como é que isso funciona. Num governo, o senhor eleito, o que é que o senhor faria diferente do que nós temos aí? Se fala muito em ampliar o efetivo, isso é uma solução?
Não é. Na verdade, nós temos um efetivo significativamente grande, né? Ainda que a gente possa considerar que não é satisfatório. Mas não se trata de efetivo, se trata de concepção de segurança pública, se trata de modelo de segurança pública. O que a gente vê hoje na Bahia, que é replicado no Brasil inteiro, é uma opção por uma ação policial voltada para a letalidade, voltada para a violência, voltada para a produção de cadáver. E o que a gente vê como resultado é esse genocídio com a nossa população negra que sofre com a ação, né, da criminalidade, sofre com a ação da força policial do Estado e não garante um estado de paz. Para nós é fundamental desmilitarizar a ação policial, garantir a investigação policial como elemento central da ação da polícia, se utilizando, obviamente, de inteligência policial e de tecnologias. As tecnologias estão aí à nossa disposição como recurso. E, obviamente, que isso passa também por reestruturar a segurança pública, reestruturar a carreira, né? Os policiais civis, por exemplo, os investigadores, escrivães e peritos, vêm de uma luta de mais de uma década para ter seu direito garantido ao salário de nível superior, já que a carreira já é uma carreira de nível superior. E, obviamente, que eu darei atenção à necessidade de valorizar esse policial, né? Atrelado, obviamente, a uma mudança da lógica de ação e a valorização da investigação policial como elemento de enfrentamento da violência sem produção de mais violência. Mas um enfrentamento ao tráfico de drogas, porque a gente sabe que o tráfico de drogas hoje é um fator que incide de forma muito direta aos índices de violência. Não, sem dúvida. Quando a gente fala em enfrentar a violência, a gente fala em enfrentar todo o fenômeno que gera violência. A gente sabe que a criminalidade ela está muito circunscrita em torno do comércio ilegal de drogas, né? E ela também é gerada pela ação do Estado, supostamente para enfrentar esse problema, que termina provocando uma ação ainda mais violenta, aumentando os índices de violência. Então, obviamente, é necessário, como eu já falei, repensar o modelo e, para mim, a militarização da ação policial não é uma opção, já se provou ineficaz. E a Polícia Civil, ao contrário, a investigação policial, ela é absolutamente secundarizada, sucateada. A gente vê isso nas unidades policiais, no interior é comum que delegacias funcionem a partir de servidores municipais emprestados. Então, há um absoluto desdém à ação da investigação como elemento científico no enfrentamento ao fenômeno da violência. O senhor é a favor de manter as câmeras nos fardamentos da Polícia Militar? Manter, não. Eu sou a favor de que a gente absolva isso como um projeto, porque, na verdade, não tem. Se discutiu muito sobre isso, né? Isso. Eu não tenho dúvida que isso é algo fundamental, isso protege as pessoas, no geral, né, de ações truculentas, de ações violentas, e isso protege também o trabalhador da segurança pública, isso protege também o policial. O policial precisa tomar conhecimento disso, tomar consciência disso, que isso também é um fator de proteção do próprio policial, que hoje recorre algumas vezes ao seu celular, né, para gravar situações de agressão ao próprio policial, e a câmera é um instrumento formal, institucional, que vai dar a ele essa retaguarda e já provou ser eficaz. Em São Paulo, a diminuição da letalidade foi em torno de 80%. Isso não é um número para a gente ignorar, isso não é um número para a gente desconsiderar. Então, é urgente que essa decisão seja tomada, e isso é uma das prioridades, né, dentro da proposta de um governo do PSOL. Candidato, a gente está no finalzinho da nossa entrevista, quase um minuto. Eu vou deixar para suas considerações finais. Olha, minhas considerações finais, eu quero convidar você a conhecer o nosso programa nas redes sociais, a se contagiar com a nossa possibilidade de ter uma Bahia mais humana, mais incluída, sem fome e com justiça social. E, por último, eu não posso deixar de fazer isso, eu quero deixar um beijo para minha filha, Luanda, que tem sido uma guerreira, com paciência, né, diante da ausência do pai, que tem tido tantas agendas, né, e convidar vocês a seguir a gente e continuar acompanhando e acreditar que é possível uma nova Bahia. Temos 30 segundos ainda. Ainda tem os 30 segundos? Bom, eu quero dizer que a orientação do nosso programa é fazer na Bahia a abolição que o Brasil nunca fez. Nosso povo vive um processo secular de exclusão e é possível mudar isso com um governo que, de fato, tenha compromisso com o nosso povo. Venha caminhar com a gente. Candidato, obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado, Carolina.
Amanhã, seguindo a ordem estabelecida por sorteio, o entrevistado será Giovanni D'Amico, do PCB.